Olá, tudo bom? Eu vou querer passar uma aula aqui para vocês, bem legal, uma aula que eu fiz em 2017, junho de 2017, e era sobre a então criada ginecologia integrativa e funcional. Na verdade, é um termo que já existe em outros países, mas de uma forma pioneira, a gente acabou utilizando desse termo aqui no Brasil. E essa aula eu acho bem legal porque ela ainda é muito atual. Então, eu gostaria de compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar essa aula aqui para vocês. Vamos lá? Ginecologia integrativa e funcional, quebra de paradigmas. Bom, essa aula é dedicada a você, à sua família e a três pessoas que eu considero os pilares da nossa medicina integrativa. O Vitor Sorrentino, um dos pioneiros aqui no Brasil, tem um livro, autor do livro Segredos para uma Vida Longa, cirurgião plástico, também com formação em nutrologia, automolecular, fisiologia hormonal, um ser humano fantástico, papai do presidente Miguel. E esse aqui é o meu amigo Ícaro Alves Alcântara, de Brasília, ortomolecular, que tem diversos livros sobre hábitos saudáveis de vida. Eu gosto muito da pegada do Ícaro, que orienta muito a mudança de comportamento como base para a melhora na saúde. E a nossa querida representante feminina, Denise de Carvalho, lá de Campinas, sabe muito sobre a microbiota intestinal, já que ela é gastroenterologista e também cirurgiã. Então, essa aula também é dedicada a vocês, que são pioneiros aí, jovens pioneiros da nossa medicina. Bom, não tem um conflito de interesse, essa aula não é patrocinada por ninguém. E aqui a gente vai falar de como que é a consulta ginecológica tradicional. Em geral, nós aprendemos na faculdade a solicitar alguns exames, se a mulher tiver mais de 40 anos, mamografia, mas também nós pedimos, em geral, ultrassonografia, colposcopia e colpostologia oncótica aqui, e ultrassonografia, muitas vezes, transvaginal. Esse é o modelo habitual, em que a paciente chega, você pede os exames, depois você avalia o resultado dos exames, se o exame for normal, ok, até o próximo ano. Se o exame não for normal, você complementa, encaminha para um especialista, mas de qualquer forma é um modelo que a gente literalmente avalia a mulher como um conjunto de órgãos isolados. Isso me incomodou bastante, porque não era essa a medicina, a ginecologia que eu queria exercer. Então, eu pulei do aquário, acho que lá para 2014, hoje já fazem 5 anos, e fui para um outro aquário. E o incrível é que realmente esse aquário não estava muito populoso, não. Aqui em Recife, muito pouquíssimos peixes estavam literalmente nesse aquário. Então, aquele é o ciclo do paradigma, né? De acordo com esse ciclo, de repente você tem uma cultura normal, você vê espaços, né? Nessa cultura normal, entra em crise, um paradigma ele é instalado, e aí, de repente, esse novo paradigma ele pode ser até aceito, e de repente ele termina-se esse paradigma e acaba criando uma cultura normal. Me lembro muito que era na época, em relação à prescrição de anticoncepcional, eu tinha vergonha de dizer que não prescrevia anticoncepcional, e aí isso me gerava uma crise, né, até entre alguns colegas, e de repente, hoje em dia, eu tenho o maior orgulho que eu sou um ginecologista que eu prescrevo pouco anticoncepcional. Hoje é uma coisa normal. Mas naquela época era uma ruptura de paradigma, como uma corda que se quebra, que se parte, na verdade, e o que se quebra realmente é o ovo, né? Então a gente tem um paradigma do ovo. Quando o ovo ele é quebrado de fora para dentro, uma vida termina. E se esse ovo ele é quebrado de dentro para fora, então uma vida que começa. Grandes coisas acontecem de dentro para fora. E é esse modelo da medicina integrativa baseado na saúde, na felicidade, na ciência, na positividade, no bem-estar, na saúde mental, no cuidado, na higiene, na nutrição, na felicidade, no estilo de vida, na saúde, na energia, no autocuidado, em tantas coisas interessantes, na informação, no meio ambiente, no relaxamento. É esse modelo de medicina baseado em saúde e não na doença que eu queria seguir.
um modelo de saúde em que respeitasse a importância da dieta, da nutrição, do estilo de vida, do cuidado com a saúde, da história familiar, do meio ambiente, do exercício, do gerenciamento do estresse, dos relacionamentos, da restauração do sono e da higiene. Você não precisa sair da medicina tradicional para implementar a medicina integrativa. Ela, na verdade, ela é um complemento do tradicional. Esse é o ciclo de saúde de Duke, da Universidade de Duke, um centro de medicina integrativa pioneiro. Eles criaram isso aí em 2006 e eles baseiam essa roda da saúde em que, por fora, você vai ter o cuidado profissional relacionado à medicina preventiva, aos tratamentos convencionais e alternativos, às drogas farmacêuticas e aos suplementos. De verde, você vai ter o cuidado próprio na questão dos relacionamentos, do crescimento pessoal, da espiritualidade, da conexão mente-corpo, dos movimentos, dos exercícios, da nutrição e do meio ambiente físico. E por dentro, realmente, aquela parte, digamos assim, inconsciente, o mindfulness, que é a presença, você ter um maior cuidado na presença plena, no gerenciamento até do que não é gerenciável, digamos assim, no controle do nosso inconsciente, em você realmente praticar a meditação, faz parte sim do mindfulness. E diversas outras práticas integrativas fazem com que nós tenhamos um crescimento pessoal, interior também, que estaria por aqui, mas é importante reconhecer o inconsciente. Por incrível que pareça, isso é algo que cada vez mais está sendo estudado. E aqui, outra figura que eu acho muito legal da medicina integrativa, cujas raízes estão na genética, na ancestralidade e no meio ambiente, e também com ramos né, que estão relacionados à medicina nutricional, dieta, nutrientes, estilo de vida, exercício físico, a medicina oriental com a meditação, ervas e acupuntura, e a medicina ocidental com medicações tradicionais, hormônios e testes laboratoriais. Quais são os princípios da medicina integrativa? O cuidado, né, com o paciente, um relacionamento, investigar as causas das doenças, combinar o tratamento tradicional com o alternativo, considerar todos os fatores para o bem-estar, para a doença, para a saúde, avaliação dos resultados de maneira crítica, uma prática de uma boa medicina baseada numa boa ciência, mais natural, menos invasiva e com menos intervenção. E aí nós temos um triângulo da saúde, baseada principalmente na medicina biológica, nas terapias emocionais, nas práticas espirituais, cercada nesse polígono, digamos assim, pela medicina convencional, que trata o biológico e também trata a parte emocional, da parte psicológica, que trata a parte emocional, muitas vezes até espiritual, e da parte alternativa, que cuida também da parte espiritual, como também da parte biológica, e talvez esse polígono não está tão legal, porque talvez a medicina alternativa cuide também da parte emocional. Mas vamos lá. Nós não vamos esquecer da medicina convencional e as drogas, as cirurgias, os procedimentos invasivos, como as modalidades físicas, a fisioterapia. A parte emocional, como a conexão mente-corpo, é interessante, medicina mente-corpo. O aconselhamento, os atendimentos psicológicos tradicionais, a psicanálise, as técnicas de biofeedback, o IFT, bem interessante. O manejo do estresse, a consciência plena, né, o bem-estar, métodos energéticos como medicina alternativa, terapias holísticas, suplementos nutricionais e a própria medicina natural. A nutrição aqui é importantíssima. Quais são os sinônimos da medicina integrativa, esse termo hoje tão pejorativo? Medicina holística, medicina natural, medicina regenerativa, funcional, do estilo de vida, e alguns chamam de medicina alternativa, eu particularmente não gosto muito desse termo. E o que é a ginecologia integrativa, irmãos? É a ginecologia que une os conhecimentos convencionais com a ginecologia nutricional, com a ginecologia ortomolecular e funcional, com a ginecologia do estilo de vida, que ajuda também na manutenção dos hábitos saudáveis, com a ginecologia ayurveda oriental e com a ginecologia psicossomática. Afinal, é uma ginecologia que cuida das mulheres como um todo e não um conjunto de órgãos isolados.
E quem gosta de ginecologia funcional tem que saber o ciclo menstrual. A fisiologia menstrual. De uma forma bem didática, o ciclo ele é dividido em duas partes, uma parte estrogênica e uma parte progestogênica, uma parte onde você tem o desenvolvimento do folículo e outra fase que é chamada fase lútea, onde você tem a formação do corpo lúteo. No meio do ciclo, a partir do pico do FSH e do LH, você tem a ovulação e esse ciclo ele é dividido literalmente por uma primeira parte com um maior predomínio do estrogênio e uma segunda fase com predomínio da progesterona. Quando ocorre a queda da progesterona, ocorre a menstruação. E o que ocorre a partir dos 35 anos? Você tem uma redução de 35% da produção de estrogênio a partir dos 35 até os 50 anos e você vai ter uma redução da progesterona de 75%. Ou seja, a partir dos 35 anos diminui a fertilidade da mulher de uma forma considerável por conta dessa diminuição relativa da progesterona. Por isso que muitas mulheres têm insuficiência lútea e necessitam da reposição de progesterona. E por isso que o excesso relativo de estrogênio ocasiona a diversos problemas do que a gente chama de predominância estrogênica. Essa predominância estrogênica ela vai estar relacionada com obesidade, com doença cardiovascular, com problemas digestivos e também com a resistência insulínica. A obesidade também tem a ver com a predominância estrogênica, ganho de peso importante dessas mulheres. As mulheres cada vez mais estão com problema de sobrepeso e obesidade, os homens também. Inclusive, os homens têm muita predominância estrogênica. Quais são os principais sintomas de predominância estrogênica? Vejam se isso não é tão frequente. Dor de cabeça, queda de cabelo, humor ruim, né? Mau humor, perda da memória, irritabilidade, disfunção tiroidiana, mimetizando o hipotireoidismo, câncer de mama, aceleração do envelhecimento, ganho de peso, principalmente no abdômen, câncer de colo do útero, infertilidade, miomas, irregularidade menstrual, síndrome dos ovários policísticos, síndromes pré-menstruais, depressão e ansiedade, perda óssea, osteoporose, insônia, aumento no risco de coágulos, retenção hídrica e inchaço e fadiga. Isso é bem comum hoje em dia, né? E se de um lado você tem um ambiente não saudável da predominância estrogênica, por outro lado nós temos um ambiente saudável. E o que é que acontece aí no fígado, né? Um fígado vai ter uma detoxificação pobre, a baixa proteína na dieta, que também pode prejudicar uma dieta inadequada nas gorduras boas, né? A dieta vegana ela pode ajudar, mas a predominância estrogênica vai ocasionar também um mau funcionamento da tireoide. A deficiência de vitamina A também vai estar combinada aqui com a dominância estrogênica e a própria pílula anticoncepcional que pode prejudicar esse fígado. Por outro lado, se você tem um ambiente saudável, você vai ter uma dieta com boas gorduras, né? Um fígado saudável com boa detoxificação, uma boa digestão, uma boa quantidade de nutrientes, uma gordura animal suficiente e uma suficiência também da vitamina A. Então, se por um lado você vai ter um ambiente não saudável que leva a uma má digestão, ganho de peso, síndrome pré-menstrual, infertilidade, edema, veias varicosas, aumento do risco de câncer, por outro lado, um metabolismo adequado, principalmente hepático, relacionado com a dominância estrogênica, agora, nesse caso, com a dominância da tireoide, com equilíbrio entre a tireoide e a progesterona, você vai ter um metabolismo adequado, uma boa saúde e um risco aumentado, na verdade, uma resistência aumentada para adoecer. Esse triângulo ele mostra que a insulina e o cortisol eles estão relacionados com a tireoide e a própria glândula adrenal. Os hormônios estão relacionados com a glândula, que também estão relacionados com outros hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Quais são os efeitos do excesso de estrogênio? Causa estimulação na mama,
aumento da gordura, depressão e dor de cabeça, retenção hídrica, interfere com a função tiroidiana, aumenta no risco de coágulo, né, de AVC, diminui o desempenho sexual, aumenta os níveis prejudica o controle dos níveis glicêmicos, perda de zinco e retenção de cobre, reduz os níveis de oxigênio em todas as células, aumenta o risco de câncer de endométrio, de câncer de mama e reduz também a força dos vasos, né? A função vascular. Enquanto que o balanço dos efeitos da progesterona protege contra as doenças fibrocísticas, ajuda no uso da gordura como forma de energia, é um antidepressivo natural, é um diurético natural, facilita a ação do hormônio tiroidiano, normaliza essa questão do risco de coágulo, restaura o desempenho sexual, normaliza o controle dos níveis glicêmicos, normaliza zinco e cobre, os níveis de zinco e cobre, restaura os oxigênios nas células, ajuda na prevenção do câncer de endométrio, ajuda na prevenção do câncer de mama e restaura a função vascular. A predominância estrogênica ela também está em diversos produtos cosméticos, né, de maquiagem, até em produtos alimentícios e até na garrafa plástica. O plástico tão hoje utilizado é fonte de bisfenol A e diversas outras substâncias que funcionam como xenoestrogênico, como xenoestrogênios, ocupando o lugar, os receptores de estrogênios e levando à predominância estrogênica. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia já se preocupou com o bisfenol A para crianças desde o útero até depois do útero, e aí hoje em dia nós temos as normas para as mamadeiras e para os utensílios plásticos, mas ainda é frequente o bisfenol em diversos produtos alimentícios. E assim, cuidado com o plástico, o uso do plástico com bisfenol, pois ele pode causar doenças endocrinológicas. Você come sem saber o bisfenol e adoece sem querer. E quais os métodos contraceptivos? Vamos lá. Vamos começar pelo preservativo, que é um método de barreira e que também ajuda na prevenção de algumas doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha feminina, que muitas vezes não é muito bem aceita, mas é uma possibilidade. O DIU, que pode ser de cobre ou de hormônio. O espermicida, que não é tão efetivo, não é muito bem aceito. Métodos injetáveis, que são baseados em hormônios. O teste do muco cervical, que é o método Billings, muitas católicas utilizam esse método. A tabelinha, também é um método interessante. O anel vaginal tem hormônio, o adesivo transdérmico também, o implante também. O método lactação amenorreia é eficaz em 95% dos casos nos primeiros 3 meses, mas essa não é um bom percentual para quem pensa em contracepção. O diafragma, o capuz cervical colocado no colo do útero, e também é um método de barreira. Outros métodos cirúrgicos, como a vasectomia no homem, a ligadura de trompas na mulher, eles são opções. A pílula anticoncepcional, ela é um outro método contraceptivo. E a anticoncepção de emergência, essa sim causa um prejuízo enorme no ciclo menstrual, desregula, mas é uma forma de emergência para prevenir a gravidez. Mas quais são os tipos de contracepção? Nós temos a abstinência, coito interrompido e a tabela, os preservativos masculinos e femininos, os contraceptivos orais, que é uma combinação de estrogênios e progestágenos, contraceptivos injetáveis mensais, trimestrais, anel vaginal, adesivos, implantes, DIU de cobre que não tem hormônio, sil de Mirena que tem progestágeno. Alguns implantes têm progestágeno e também tem progestágeno com função de androgênicas. E alguns já têm alguns implantes que são utilizados também como contraceptivo, que à base de androgênios. Mas tem hormônios e muitas dessas contracepções, desses métodos contraceptivos com hormônio, ele pode aumentar risco de diversos efeitos colaterais, principalmente se não for um hormônio que seu corpo produz. E aí você aumenta o risco. Por isso que uma tendência no mercado é a reposição hormonal isomolecular, já existe no mercado substâncias como o estradiol e não o etileno estradiol, e a própria progesterona natural como
terapia de reposição hormonal, e alguns anticoncepcionais orais, eles já estão utilizando o estradiol ao invés do etilneestradiol. Se você tiver alguma dúvida sobre os riscos dos anticoncepcionais, você vai na comunidade do Facebook e procura vítimas dos anticoncepcionais. Quando você começar a ver o testemunho dessas mulheres, você vai acreditar nesses riscos. E é um fato, contraceptivos orais aumentam o risco de câncer de mama e diversos outros efeitos colaterais. Aqui nós temos capa de revista em que Daniele Medeiros, ela refere que usou anticoncepcional que quase matou. O tratamento necrosou os dedos dos pés que tiveram que ser amputados. Bom, a Febrasgo já orienta diversos tipos de DIU, e se você não conhece o que é o DIU, está aqui os DIU, T de cobre, e um DIU de hormônio. Mais uma vez, o T de cobre, TCO380A, o mais utilizado. Nós temos também o de prata, mas eu prefiro esse. O DIU com levonorgestrel e o DIU ômega, eu acho esse muito invasivo, porque a entrada dele eu acho mais traumática. Mas eu tenho um amigo lá de São Paulo que gosta muito desse tipo de DIU com excelentes resultados. Está muito também de prática do profissional. Quem são as candidatas ao uso do DIU de cobre? Pacientes com baixo risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, porque o DIU de cobre ele aumenta o risco de infecção. As que não desejam gravidez por pelo menos 1 ano após o início do método. As que desejam contracepção reversível sem a necessidade de intervenção individual. As que não podem ou não querem hormonioterapia contraceptiva. Quais são as indicações? Vamos desfazer alguns mitos? Jovens e adolescentes podem se utilizar o DIU. Nulíparas podem utilizar o DIU. Não é aconselhável a inserção imediatamente após o parto, mas pode-se tratar do momento de ouro para a contracepção. Hoje em dia, isso mudou um pouco, é recomendável, até porque no Sistema Único de Saúde é realmente a chance de ouro para você ter uma eficácia contraceptiva. Não há contraindicação após abortamentos. Lactantes podem utilizar esse método contraceptivo. Mulheres na perimenopausa, principalmente tabagistas, hipertensas, obesas e diabéticas, em que a gravidez seria um risco, inclusive. Mulheres com neoplasia intraepitelial cervical, com lesões no colo do útero, HIV controlado, ectopia, histórico de cesarianas ou com cistos ovarianos, não tem problema. Pode utilizar o DIU, inclusive o DIU de cobre. E na contracepção de emergência, você também pode fazer o uso de DIU. Quais são, então, as contraindicações, Glaucio? Anormalidades no ducto de Miller, útero bicorno, septado ou intensa estenose cervical, vai impedir adequado posicionamento do DIU. Um mioma submucoso com distorção da cavidade endometrial, o DIU também não vai ficar no lugar correto. Processos inflamatórios agudos, porque o DIU ele aumenta o risco de infecção por ser um corpo estranho, quer seja a infecção seja endometrite, cervicite, tuberculose pélvica, e mulheres em anticoagulação com distúrbio de coagulação, eu acrescentaria inclusive com anemia aguda, porque o DIU ele vai aumentar o risco de sangramento e aí vai ficar complicado para essa população. Quando é que a gente pode inserir o DIU? Qualquer dia do período menstrual, desde que seja excluída a gravidez. Em usuários de DIU, pode ser inserida qualquer dia do ciclo. Mas como é que eu faço? Eu prefiro o período menstrual, claro, no ambulatório. No período menstrual, você também pode fazer no hospital, sob analgesia, e fora do período menstrual, no hospital sob analgesia, também utilizo analgesia do colo do útero. Para isso, beta-HCG negativo, termo de consentimento livre esclarecido, e eu só coloco o DIU através da com o apoio da ultrassonografia no momento da inserção, quer seja ela abdominal em tempo real, e ou a transvaginal no bloco cirúrgico ou mesmo no consultório. Vantagem do DIU de cobre: barato, seguro, eficaz, longo prazo, 10 a 12 anos, não tem hormônio, não altera a fisiologia menstrual e é impossível esquecer porque já vai estar lá. Desvantagem do DIU: pode aumentar a cólica, que nós chamamos de dismenorreia, pode aumentar o risco de infecção, pode aumentar o fluxo menstrual, principalmente nos primeiros 3 meses após a inserção. O DIU ele também pode aumentar o risco de gravidez ectópica. Não é muito bem visto isso aí, mas é fato, né? Se passar um espermatozoide MacGyver que fecundar um óvulo, isso pode acontecer. O implante do DIU ele é um procedimento médico e, como qualquer procedimento ou medicamento, ele não está isento de riscos. Aqui está uma fotografia de uma ultrassonografia com o DIU no lugar, e essa aqui na reconstrução 3D, apesar de que os bracinhos do DIU
estão numa posição que parece estar um pouquinho inferior, mas, na verdade, é só uma hipótese, poderia estar um pouquinho mais em cima. O mais importante é que ele esteja no corpo do útero e não no colo do útero. Aqui uma outra imagem de ultrassonografia pela via transabdominal, DIU normal inserido. Bom, na literatura existem diversos trabalhos sobre o DIU de cobre, com certeza tem mais, essa pesquisa foi de 2017, né? Poucos trabalhos naquela época utilizando a técnica guiada por ultrassonografia, por incrível que pareça, o que eu acho um absurdo, né? Porque, poxa, já tinha ultrassonografia, na minha cabeça não faz sentido, mesmo em 2017, aquela época, você, ainda como hoje, você querer colocar um DIU de cobre sem ultrassonografia no momento do implante. Para mim, não faz o menor sentido. Vai colocar um corpo estranho e certifica que ele está no lugar. Mas, realmente, nós tínhamos poucos trabalhos. Aqui é um trabalho indiano em que, só para ilustrar, o insertor pós-parto, que ele é maior do que o insertor convencional, já que eles precisam de um controle populacional importante. E aqui é um trabalho que mostrou o DIU e com ultrassonografia logo após a inserção. E esse trabalho ele comparou dois grupos, um que teve o procedimento sem a ultrassonografia e outro que teve a ultrassonografia. O sucesso na inserção foi maior no grupo com ultrassom, 39 versus 32. A localização ideal em 38 versus 27. O uso de uma pinça que é mais traumatizante em 14 casos com ultrassom e 26 casos sem a ultrassom. O tempo foi menor na ultrassonografia, o dobro, mais do que o dobro, quando não foi guiado por ultrassom, e a satisfação realmente foi maior também no grupo guiado por ultrassonografia. Aqui está uma representação de uma inserção de DIU. Primeiro coloca seu esquepéculo, pega assim a pinça pega a pinça e aí coloca-se o DIU. Eu vou repetir porque eu engasguei um pouquinho, é bom que reforça aí esse aprendizado. Então, coloca o espéculo, pinça o lábio anterior do colo em geral, mede-se o colo do útero com o esterômetro, coloca-se o DIU, depois secciona-se o fio do DIU, e é isso, um procedimento simples, ambulatorial. Eu, particularmente, só coloco também com analgesia. E mais um exemplo de ultrassonografia com o DIU no lugar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Essa aula, apesar de ser de 2017, ela é bem atual e ainda está de encontro com minha prática obstétrica. Um dia nós teremos, quem sabe, um núcleo de ginecologia integrativa e funcional até dentro da FEBRASGO, ou, se for preciso, até criar uma sociedade de ginecologia integrativa e funcional. O mais importante é aquele cuidado inicial, aquela premissa que a gente tem de não cuidar da mulher como um conjunto de órgãos isolados, mas entender a mulher como um ser biopsíquico, físico, né, espiritual também, como também na parte emocional. Bom, se você gostou desse vídeo, está aqui no YouTube, vocês, por favor, vocês assinem nosso canal, curtam, compartilhem, que eu acho essa aula, apesar de ter sido de 2017, bastante atual, e todas essas curtidas, comentários e até inscrições no nosso canal vão estimular com que a gente produza cada vez mais vídeos de qualidade para você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.